Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é o relacionamento na casa espírita. Divaldo Franco propõe como agir diante de dirigentes da casa espírita que não aceitam contestações. Maíse Braga aborda como agir diante de trabalhadores que são rudes com o grupo de trabalho. E Sueli Caldas Schubert responde como alertar o dirigente sobre seus personalismos sem ofendê-lo. Como agir perante dirigentes da casa espírita que não aceitam contestações? No caso de um dirigente que não aceita orientação, é reunir a diretoria da casa para ter um encontro de esclarecimento. Porque ele é um colaborador, não é um ditador. Ele não pode considerar-se impecável a ponto de não aceitar uma sugestão, uma orientação. Afinal, somos todos aprendizes, cada qual numa função transitória. Ele está naquele momento na condição de orientador, mas é sempre um aprendiz da vida, não é um indivíduo completo. O que dizer a companheiros que têm medo de iniciar um projeto? Isso acontece. Realmente acontece. Às vezes a pessoa tem todas as condições, mas ela tem medo, ela fica com vergonha, ela não tem coragem. Olha, tudo precisa de coragem. Não pensem vocês que hoje eu não estava aqui trêmula quando eu cheguei. Por mais experiência que a gente tenha, quando nós vamos começar o trabalho, há uma emoção. Porque há um conjunto vibratório, mesmo que maravilhoso como esse aqui. E até por isso mesmo, o conjunto vibratório é tão bom que nós às vezes ficamos assim, um pouco sensíveis demais, não é? A gente ouve esses atores e atrizes dizerem o seguinte: esses que estão nos palcos, às vezes há 40 anos, que têm experiência ou até mais, eles dizem, é sempre a primeira vez de apresentar perante o público. Porque se você já vem automatizado, perdeu a parte da emoção, do sentimento. Então, cada vez que eu chego, é uma primeira vez, estou começando. Não tanto quanto foi a primeira vez que eu vim aqui na FEB. Mas tem muito tempo, não vou nem contar para vocês quanto tempo, porque é muito tempo. Eu comentei até com o Arthur Nascimento agora mesmo, porque ele que dirigiu a reunião. E então a emoção é sempre muito grande. Às vezes eu penso assim, por que eu estou aqui agora? Eu podia estar em casa cozinhando. Vejam bem, podia estar em casa lavando roupa, cozinhando, mas eu estou aqui, por a falta de coragem, não é isso que eu quero dizer. Então essa falta de coragem me faz pensar assim, que era mais tranquilo para mim se eu ficasse em casa. Mas aí o que você tem que fazer? Não vou nem cozinhar, nem vou lavar roupa, nem coisa nenhuma, porque tem os horários próprios para isso. Eu vou fazer o trabalho. Mas aí nós precisamos nos munir de quê? Estudo e força de vontade. Então eu digo para essas pessoas, comecem, porque vocês vão ver como é que é bom. Como é que eu comecei? Hoje eu adoro microfone, antes eu tinha um medo terrível do microfone. Eu tinha medo do gravador. Se alguém estava gravando, eu me descoroçoava, ficava completamente hesitante. Depois o microfone, dificuldade com o microfone. Hoje eu gosto do palco, gosto do microfone, acho tudo muito bom. Mesmo assim, a emoção continua. Do inusitado, do começo, né? De começar a falar, de começar o começo é sempre difícil. E agora isso acontece no vestibular, quando a pessoa começa a escrever, hoje em dia voltaram para isso, né? A pessoa tem que escrever um texto, né? Alguma coisa que antes era só X, pergunta e resposta, essa coisa. Mas hoje em dia já tem alguma coisa para a pessoa escrever também. Às vezes o começo é difícil, mas depois flui, depois desenvolve e tudo mais. Então a pessoa que está com medo, a pessoa que quer começar, começa como os jovens às vezes começam, lendo uma página. Vem à frente e lê a mensagem do dia, para a preparação do ambiente. Mais tarde, essa pessoa pode comentar a mensagem. E depois ela vai habituando. Isso nos grupos de estudo é muito bom, porque o grupo de estudo, ele vai dar para a pessoa aquela tarimba necessária para ela começar a falar. Então, no meu caso, como uma dona de casa que sou, sem nenhum curso assim mais específico, então, às vezes eu penso, dona de casa, se eu ficasse lá acomodada, era muito melhor, mas um dia eu comecei na mocidade.
a ler uma página. E depois foi indo, foi indo. Lá na nossa casa, onde é o Centro Espírita Ivon Costa, onde eu fui criada, digo assim, eles sempre deram muita oportunidade aos jovens. E depois houve um grupo que começou a estudar, até na reunião pública mesmo, começou o estudo do livro Nosso Lar. Então, a cada semana, vinha um jovem que havia preparado o capítulo e ia relatar. Tinha lá os dados do capítulo e tudo mais, e eu fui uma. E assim eu fui começando. A primeira vez eu ia lendo quase tudo, para depois ir adquirindo a condição. E assim por diante. Então, vamos começar mesmo. Outros largam a tarefa no meio. O problema deles é livre-arbítrio deles. O que a gente vai fazer? Não é? Mas sempre que a gente puder estimular, incentivar, na nossa casa atual, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós temos muitos jovens na reunião mediúnica. Os jovens na nossa reunião mediúnica, hoje já são em maior número do que os mais velhos. Então, e na outra reunião também, mediúnica, então a gente vai dando oportunidade àqueles jovens que já vieram da evangelização. Não é o jovem que chegou hoje, eu queria tanto de uma reunião mediúnica. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, critérios doutrinários para serem atendidos. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Como se colocar perante trabalhadores que são rudes com o grupo de trabalho? Se a gente esperar pelas equipes de trabalho desencarnadas, nós vamos ter um problema seríssimo. Porque elas acham que tem que esperar o cara evoluir. Daqui que o cara evolua, e você também, passou várias encarnações. Mas tem aquelas maneiras sutis de dizer, nossa, fulano, você é tão mais evoluído do que eu. Mas como eu não sou, eu faço assim, assim e assim. E não há, confesso a vocês, abrindo aqui um parêntese, religião que tem mais maluco do que a doutrina espírita. Gente, não existe. A pessoa chega geralmente para mim e diz, Maíse, você ainda está nessa fase? Essa fase é pedir a Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Dr. Dia da Cruz, que possam nos abençoar, né, nas nossas atitudes no bem. Ele já está com os extraterrestres. Quem sou eu para dizer que ele está doido? Se ele só fala com extraterrestre, o problema é meu que ainda não falo. Então, na verdade, nos cabe sempre o gesto do amor, do carinho e da caridade para com o nosso semelhante, desde que nós tenhamos isso conosco também. É um fio tênue, mas nós vamos aprendendo a lidar com isso. Não adianta você se ferir. Aliás, tem uma música antiga do Beto Guedes, eu sei que vocês não são da época do Beto Guedes, mas eu sou. E o Beto Guedes não estava tão velhinho como ele está hoje. Hoje ele faz um show tadinho, esquece a letra das músicas. Mas, naquela época que ele cantava para valer, ele dizia, eu não quero ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. É importante demais que nós tenhamos isso em mente. Porque tem gente que cai doente, que fica até diabético, porque deixa que os outros façam coisas com ela que não são permitidas pelas leis da vida. Então, temos a nossa postura clara, não enigmática. Estejamos sempre positivos. Coloquemo-nos de forma limpa. Olha, eu sei agir assim, eu sei trabalhar assim, eu posso ser útil. Olha, fulano, eu admiro você, mas essa questão me incomoda. Vamos discuti-la? Vamos conversar? A espiritualidade inferior ainda consegue trabalhar na Terra, porque tudo aquilo que não é discutido, que nós colocamos para debaixo do tapete, que nós fingimos que está bem, mas não está, é com isso que ela trabalha. Ela não consegue trabalhar com a sinceridade, com o positivo, com você olhar nos olhos, com você dizer, aqui você para, aqui é o seu limite, eu também tenho o meu. Vamos discutir. Discutir relação, que é uma coisa que os homens detestam, é extremamente importante nas nossas amizades, com os nossos filhos, com os nossos netos. Olha, vamos conversar. Isso aqui não me fez bem. Fez bem para você? Vamos discutir essa questão.
Tudo aquilo que nós escondemos de nós mesmos trabalha contra nós. É como você saber que precisa fazer um check-up e levar 5 anos para ir no médico. Aquilo que de mal tinha que acontecer, te acontece. Então vamos à sinceridade, o que não prescinde a caridade. Vamos ser caridosos sim, mas com todos os outros e conosco também. Terá lugar no mundo de regeneração para aqueles que amam seus irmãos do mesmo sexo, ou seja, os homossexuais. Se não tiver, eu confesso a vocês que eu vou pedir para sair do mundo. Nós estamos em 2012 e ainda estamos questionando a sexualidade alheia. Nós damos conta da nossa? Meu Deus do céu! Eu tenho amigos que têm opções diversas da minha, absolutamente maravilhosas. Muitos já desencarnaram e fazem uma falta tremenda, porque eram pessoas extraordinárias no seu caráter, na sua firmeza, na beleza do seu coração. Haverá lugar para todo aquele que tiver bondade no seu espírito. A humanidade está avançando malgrado a própria vontade dela. E todo aquele que estiver quite com a sua consciência fará parte desse mundo regenerado. Não duvidemos disso. Não vão nos perguntar o nosso emprego, a nossa questão sexual, não vão perguntar o que você tinha ou deixava de ter, mas o que você fez para o outro, isso vão nos perguntar. E nós ainda vivemos como se esse dia não fosse chegar nunca, como se nós fôssemos viver 200 anos, o que não é verdade. E mesmo que a medicina nos diga que nós vamos viver mais de 100, pensemos bem, viver tanto para quê? Se nós não vivermos com equilíbrio, com igualdade, aceitando o outro na sua beleza, sem questionar quais são as opções que ele faz. Por isso que eu digo que nós ainda estamos na idade da pedra, se nós formos pensar. Porque nós ainda estamos considerando que pessoas que fazem opções diferentes da nossa, sejam elas quais forem, sofrerão algum tipo de separação. Isso jamais vai acontecer. E a humanidade caminha para isso. Nós temos tanta coisa para perguntar para outra pessoa quando ela chega na nossa vida, que não seja a sua opção sexual, que eu fico impressionada quando percebo que ainda existe preconceito, sim. Porque as pessoas que se sentem vítimas de preconceito, elas se tornam até agressivas, porque elas acham que não tem lugar na sociedade, que não tem lugar no coração, no nosso coração, que é o grande objetivo de todo ser humano, é ser querido e amado, não importa. Então podemos ter certeza que nós vamos ter muitas surpresas. Se existisse um céu onde nós nos reencontrássemos todos ao mesmo tempo, nós teríamos muitas surpresas. Porque nós veríamos que pessoas que desprezávamos na Terra, na verdade fizeram muito mais do que nós, que nos afirmávamos tão cristãos, tão compreensivos, tão cheios de amor. Pensemos sobre isso. Preconceito nos dias de hoje, qualquer que seja, não pode existir. Porque senão a humanidade não vai avançar. E principalmente nós estaremos estacionados. Não piores, porque por incrível que pareça, embora pareça diferente, a pessoa não fica pior. Mas ela estaciona durante séculos às vezes. Não permitamos que isso aconteça conosco em nenhuma circunstância. Como orientar companheiros idosos que não querem deixar a atividade mediúnica e passe? Bom, complicado. Porque nem sempre a pessoa aceita, fica achando que está sendo preterida, marginalizada, e às vezes aquele trabalho é a alma da criatura. Então, fica muito difícil. E aí entra aquela questão, se eu for falar com a dona fulana, ela vai adoecer. Agora, o que nós precisamos mudar é esta ideia. O que nós precisamos ter consciência é que nós temos um limite e que nós temos que preparar. Não é para isso, um dia vai chegar. Agora, vamos olhar também se essas pessoas não estão só se prendendo ao aspecto físico da criatura. Quem sabe o que ela produz é muito bom, muito importante para aquele que está sendo atendido. Porque às vezes olha assim, já está com bastante idade, precisa parar. Mas, e a qualidade do trabalho? Está sendo avaliada, às vezes nem sempre. Está só pela aparência que a pessoa apresenta. Então, essa questão da pessoa preparar substituto é muito importante. Para não ficar presidente de 140, 50 anos, né, gente? Não preparou substituto, um dia desencarna de repente. Quem é que vai assumir a casa? Ninguém quer. Porque ninguém foi preparar. Nós temos que preparar substitutos. E nesse outro aspecto aí do trabalho de passes, essa coisa toda, tem que ir analisando com cuidado,
vendo a pessoa. Porque aí também tem que ver que idoso é esse, né? Porque tem gente que acha que 60 anos é idoso. Tem outros que acham que é 80. Mas Divaldo não acha, nem eu acho Divaldo idoso. É? Então pronto. Tudo depende. Aliás, quase tudo depende. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Como resolver conflitos entre médiuns e doutrinadores? Temos que dizer ao companheiro que ele não tem o direito de tornar-se inimigo de ninguém. Mas é inevitável que ele tenha inimigo. Não podemos evitar que não gostem de nós, mas podemos evitar ter a manifestação de repulsa pelo outro. O médium tem um sistema nervoso muito especial. Não apenas o sistema nervoso central, mas também o sistema endocrínico. Essas sutilezas de equipamentos, considerados eletrônicos, entre aspas, pelos especialistas do além, tornam os médiuns pessoas muito sensíveis, razão pela qual ainda são chamados de sensitivos. E muitas ocorrências que na pessoa comum, no biótipo normal, sucedem sem deixar marcas, no médium elas têm um caráter mais danoso quando negativo e mais abençoado quando positivo. Então nós teremos que conclamar o companheiro médium para que ele saia dessa sensibilidade e condicione-se a viver num mundo muitas vezes hostil, mantendo sempre a mesma postura de equilíbrio, mesmo que isso lhe constitua uma crucificação invisível. Guardar ressentimento é colocar morbo pestífero no psiquismo para dificultar a tarefa da mediunidade e para gerar somatizações orgânicas, virem doenças. Não nos cabe a ninguém guardar ressentimentos, e muito menos aos médiuns, que devem ser instrumentos muito delicados e muito dignos, porque o nosso exemplo é Jesus, que foi aqui na Terra o médium de Deus. Como guia e modelo, nós temos que nos aproximar o máximo possível para não guardarmos ressentimentos. Certa feita, Chico Xavier me contou algo que eu nunca esperei que acontecesse com ele. Porque na minha existência e na de todos, acontecem coisas muito desagradáveis que vamos silenciando. Mas Chico estava certo dia na cozinha da Comunhão Espírita Cristã, onde se tomava um cafezinho e ele dialogava com todos. E ele narrou um fato de ordem mediúnica. E percebeu que um dos presentes parecia estar recebendo aquilo como se fosse para ele. Ficou pálido e apresentou uma expressão de espanto. E o Chico continuou a narrativa, porque não tinha nada a ver com o companheiro. A partir daí, Chico notou que ele não veio mais às reuniões habituais. Ele era um membro das sessões doutrinárias, das mediúnicas e do atendimento fraterno, da visita aos pobres da região da Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Depois de algum tempo, o Chico ficou impressionado e, conversando com Emmanuel, disse: eu tenho a impressão de que o nosso irmão tomou para ele aquelas referências, porque ele deve estar magoado comigo. Então Emmanuel lhe disse: se tu achas que ele está magoado contigo, vai e pede-lhe desculpas. Então Chico
preparou-se. E num dos seus dias que não tinha atividade, possivelmente uma quarta, uma quinta-feira, ele não disse qual o dia, ele foi pessoalmente, a sós, à casa do amigo. Chegando lá, ele bateu a porta e o amigo veio atender. Quando o amigo abriu a porta que o viu, empalideceu. Mas não o mandou entrar, ficou segurando a porta. Então o Chico lhe disse: eu vim visitá-lo, posso entrar? Ele então, pois não, pode entrar. Não o mandou sentar. Então o Chico disse: fulano, eu venho aqui lhe pedir desculpas, se por acaso, de alguma forma, eu o magoei. Às vezes surgem tantas maledicências, criam-se fatos que não existem. Se algo houve que o magoou, ele veio pedir desculpas. Aí o amigo disse: é sempre o Chico Xavier, cínico, mistificador, vem para cá com essas desculpas. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Não vou desculpar, não. Chico disse: muito obrigado, já cumpri com o meu dever. Saiu e disse que passou dias de muita amargura. Eu nunca imaginei, embora a experiência, que alguém pudesse dizer isto a Chico. Porque aparentemente tão amado, tão aplaudido, tão beijado e tão detestado. Noutra feita, ele leu uma comunicação que foi solicitada, e quando ele terminou, que entregou a mensagem, a pessoa rasgou-a, cuspiu-lhe na cara e atirou a mensagem. Mentira! É uma mensagem falsa. E ele ficou arrasado na presença dos amigos. Ninguém o defendeu. Nem era necessário. Mas ele ficou muito deprimido, e quando ele chegou à casa, Emmanuel estava à porta. E ele foi entrando, vendo o amigo e benfeitor, o pai de outras vidas. As lágrimas aljofraram, e Emmanuel perguntou: por que tu choras? Ele disse: o irmão não viu aquela cena? O amigo escarrou no meu rosto. Ele disse: daí? Quando isto repetisse outra vez, levanta os olhos e diz: eu acho que está chovendo. E não me venhas com queixas que eu não comporto mais na tua conduta. Então, quando eu vi isso, eu digo: haja o que houver, nem que um trator passe por cima, eu não direi nada, haja o que houver. Daí são lições para que nós, os médiuns, as criaturas, os espíritas, não é perda da personalidade, não é fraqueza moral. Para fazer, é preciso ter muita força moral, porque revidar é do instinto. Pisou na pata do cão, ele morde. Pisou na do cavalo, ele escolceia. Mas pisou na nossa, nós dizemos: olá, tire o seu pé de cima do meu. E não damos uma cotovelada. Daí nós estamos na terra para sermos o sal da terra. Mas se ele perder o sabor, de nada adiantará. Como alertar o dirigente sobre seus personalismos sem ofendê-lo? Muito difícil. Geralmente todo mundo fica melindrado. E nós temos que vencer essa questão do melindre. Então, às vezes, pode a pessoa conversar com ele particularmente ou com ela. Mas é muito difícil, porque às vezes é um processo de fascinação. A pessoa acha que é a dona da verdade, que ela sabe tudo, que ela não erra, que ela é inspirada por um espírito superior. Eu conheço gente que é inspirada por Pedro o apóstolo. Então, essa pessoa, não é, fala o seguinte, que na porta do centro dela, a sandália de Pedro já está lá. E Pedro entra descalço, com certeza, né? Muito bem, então, meus irmãos, temos que ter cuidado, porque às vezes a pessoa está fascinada. Ela acha isso, não é? Então, há um capítulo maravilhoso no livro Missionários da Luz, que é o capítulo 9.
Nesse capítulo 9, nós vamos encontrar o que eu chamo de preleção de Alexandre. Alexandre é um espírito evoluído, o instrutor espiritual de André Luiz nesse livro. O capítulo chama Mediunidade e Fenômeno, mas eu denomino de preleção de Alexandre, porque Alexandre faz uma preleção espetacular. Então, ele reúne no plano espiritual, durante uma madrugada, pessoas encarnadas que tinham qualquer tipo de responsabilidade mediúnica e que em desdobramento foram levados. Os espíritos dessas pessoas foram levados para essa região do plano espiritual para ouvirem a preleção. E espíritos que iriam reencarnar com a tarefa da mediunidade também compareceram. E ele vai falar a respeito de mediunidade. Mas olha, são 8 páginas, vale a pena ler. São páginas maravilhosas. Então, ele vai dizer assim, a certa altura, ele vai dizer que se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Se desejais a presença dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Se desejais a presença do sábio, aprofundai o conhecimento. Então ele vai sempre falando isso. E no fim, ele fala assim, que em vossos serviços da fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Comentando esse trecho, eu digo assim, nós queremos o Dr. Bezerra aqui do nosso lado. Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, e assim vai por aí afora esses espíritos todos, né? Mas o que nós estamos fazendo para ir até eles? Já que nós estamos querendo forçar que eles venham para o nosso lado. Tem gente que convive com o Dr. Bezerra dia e noite. Mas como tem muitos que convivem com ele dia e noite, o que nós entendemos? Que ele tem uma equipe. Porque Dr. Bezerra de Menezes, eu falo que é uma unanimidade nacional. Todo mundo quer Dr. Bezerra, né? Agora, ele atende. Como que ele atende? Ele irradia como um sol. Está lá no livro dos médiuns. Até vou falar isso, que isso é muito importante. Muito importante. Para não dizer que um médium copiou a mensagem do outro. Porque um espírito pode ditar a mesma mensagem para 2, 3, 10 médiuns diferentes. Como, diz Kardec, como dita uma carta a várias pessoas, um chefe, alguém, pode ditar uma carta a várias pessoas ao mesmo tempo. E um espírito pode irradiar uma mesma mensagem a vários médiuns, que vêm com aspectos um pouquinho diferentes, de acordo com o colorido do médium. Isso não significa mistificação, isso não significa que o médium está copiando, isso não significa nada disso. Então, nós precisamos conhecer o que diz Kardec. Porque médiuns conceituadíssimos aí foram acusados de estar copiando mensagem. Há muitos anos atrás, né? Mas vamos ter em mente que o espírito pode ditar a mensagem para diferentes médiuns. E cada um vai captar de acordo com o seu potencial. Quanto tempo, porque é muito tempo. Eu comentei até com o Arthur Nascimento agora mesmo, porque é ele que dirigiu a reunião. E então a emoção é sempre muito grande. Às vezes eu penso assim, por que eu estou aqui agora? Eu podia estar em casa cozinhando. Vejam bem, podia estar em casa lavando roupa, cozinhando, mas eu estou aqui, por a falta de coragem, é isso que eu quero dizer. Então, essa falta de coragem me faz pensar assim, que era mais tranquilo para mim se eu ficasse em casa. Mas aí, o que você tem que fazer? Não vou nem cozinhar, nem vou lavar roupa, nem coisa nenhuma, porque tem os horários próprios para isso. Eu vou. Como agir perante dirigentes da casa espírita que não aceitam contestações? No caso de um dirigente que não aceita orientação, é reunida a diretoria da casa para ter um encontro de esclarecimento. Porque ele é um colaborador, não é um ditador. Ele não pode considerar-se impecável a ponto de não aceitar uma sugestão, uma orientação. Afinal, somos todos aprendizes, cada qual numa função transitória. Ele está naquele momento na condição de orientador, mas é sempre uma Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é o relacionamento na casa espírita,
Divaldo Franco propõe como agir diante de dirigentes da Casa Espírita que não aceitam contestações. Maíse Braga aborda como agir diante de trabalhadores que são rudes com o grupo de trabalho. E Sueli Caldas Schubert responde como alertar o dirigente sobre seus personalismos sem ofendê-lo. O conjunto vibratório é tão bom que nós às vezes ficamos assim um pouco sensíveis demais, não é? A gente ouve esses atores e atrizes dizerem o seguinte: esses que estão nos palcos às vezes há 40 anos, que têm experiência ou até mais, eles dizem, é sempre a primeira vez de apresentar perante o público, porque se você já vem automatizado, perdeu a parte da emoção, do sentimento. Então, cada vez que eu chego, é uma primeira vez, estou começando. Não tanto quanto foi a primeira vez que eu vim aqui na FEB. Mas tem muito tempo, não vou nem contar para vocês. Aprendiz da vida, não é um indivíduo completo. O que dizer a companheiros que têm medo de iniciar um projeto? Isso acontece. Realmente acontece. Às vezes a pessoa tem todas as condições, mas ela tem medo, ela fica com vergonha, ela não tem coragem. Olha, tudo precisa de coragem. Não pensem vocês que hoje eu não estava aqui trêmula quando eu cheguei. Por mais experiência que a gente tenha, quando nós vamos começar o trabalho, há uma emoção. Porque há um conjunto vibratório, mesmo que maravilhoso como esse aqui. E até por isso mesmo,